Pessoal, essa é a parte 6 do anime Isekai Meikyu. Então não se esquece de curtir, de comentar e, se possível, se inscreve no canal, rumo aos 10 mil inscritos. É isso, vamos nessa. O anime continua mostrando que agora eles chegaram na sala de espera do primeiro andar, que é a sala do primeiro chefe. Então ele pergunta se eles derrotarem o chefe dessa sala, o caminho para o segundo andar vai se abrir? E ela fala que sim, e que também só pode entrar um grupo de cada vez na sala do chefe, já que se entrarem 2 ou mais grupos, o chefe não aparece e a porta do próximo andar não pode ser aberta. Por isso, cada grupo espera por sua vez na entrada da sala, e Roxane parece estar bem empolgada para começar a luta, e o protagonista está bastante curioso para como pode ser o chefe. Então ele pergunta se ele é bastante forte, mas a Roxane coloca todas as suas expectativas em cima do protagonista. E enquanto eles conversavam, de repente, a porta da sala se abre. Então eles entram, e a Roxane fala que talvez, se eles derem sorte, eles podem conseguir pegar algum equipamento dentro da sala, já que algumas vezes, alguns equipamentos ficam para trás quando um grupo é morto. Então, ao observar melhor a sala, o protagonista fala que ela parece apenas uma sala comum, só que de repente, alguma coisa começa a ser invocado para dentro dela, e é uma árvore bem grande com 4 braços. E sem perder muito tempo, a Roxane já parte para cima para dar o primeiro ataque, e enquanto isso, a árvore gigante começa a atacar, e o protagonista percebe que a árvore sequer está se mexendo e apenas atacando com um de seus braços. E ao dar um ataque direto na Roxane, a árvore acaba deixando uma abertura, e esse é um timing perfeito para o protagonista atacar. Então ele parte para cima, só que ao atacar não tem tanto efeito assim, e o protagonista percebe que, apesar de ser do primeiro andar, ele ainda é um chefe, então ele vai ser bastante forte e que não vai cair com apenas um golpe. Então ele decide atacar no ponto que ele acha mais fraco. Então, usando sua espada novamente, ele tenta cortar a árvore no meio, só que o ataque não causa nenhum tipo de dano. Então a Roxane vai por trás e ataca, e enquanto a árvore se distrai com ela, o protagonista parte para um novo ataque, e dessa vez ele acaba conseguindo cortar a árvore ao meio, finalmente a derrotando. Então Roxane vai até ele para perguntar se ele está bem, e ele fala que sim. Então ela fala que, se tomar o devido cuidado, deve ser bem fácil de desviar desses ataques, mas o prota está completamente impressionado com ela, já que humanos não conseguem se movimentar tão rápido assim, e se pergunta se isso é uma habilidade de uma guerreira bestial. Então, ao olhar pro chão, ela vê que tem uma folha que sobrou da árvore no chão e pega, enquanto o protagonista tenta descobrir o porquê que ela é tão rápido em desviar dos ataques. E ao olhar melhor, ele percebe que ela adquiriu uma nova classe, que é a Herbariana, e que essa classe tem a habilidade de criar remédios. E ao olhar melhor para a folha, ele percebe que ela realmente se parece com uma erva medicinal. Então ele pergunta para Roxane que tipo de habilidade é o ataque bestial, e ela fala que essa é uma habilidade que só os guerreiros bestiais têm, que é uma técnica bem forte, capaz de causar muito dano aos monstros. E ela fala que ela mesma não sabe usar essa habilidade, o que deixa o protagonista um pouco confuso. E ao olhar seus status, apesar dela dizer que é uma guerreira bestial, ela diz que não sabe usar os encantamentos. Então ele pergunta se ela não sabe o encantamento, mas ela fala que não é isso, é que na verdade ela consegue imaginar, mas se não acertar perfeitamente a pronúncia e outros detalhes, o encantamento não funciona. E ela continua dizendo que a pessoa fica muito vulnerável ao usar o encantamento. Por isso, para uma novata como ela, é melhor que ela não dependa tanto dessas habilidades. Só que ele fala que a Roxane não parece ser nenhuma novata, já que ela é bastante habilidosa. Então eles finalmente chegam na entrada do segundo andar, e ao entrar lá, ele percebe que não é tão diferente do primeiro. Então ele pergunta para Roxane se eles podem voltar pro primeiro andar e lutar de novo com o chefe de lá, e ela fala que sim, e ele quer voltar lá para adquirir a habilidade de criar remédios que a Roxane conseguiu ao pegar a folha primeiro. Então ele vai até lá, só que ao tentar voltar, de repente
ele se vê fora do labirinto. Então ele percebe que não dá para voltar para o primeiro andar, vindo da sala seguinte. Então de repente, a Roxane vai atrás dele, e ao perceber o erro que ele fez, ele tenta dar um jeito antes que a Roxane perca todo o seu respeito por ele. Então ela pergunta o que ele está fazendo. Então ele inventa uma desculpa esfarrapada dizendo que seus experimentos tiveram resultados interessantes. Então ele volta novamente pro labirinto do primeiro andar e entra na sala do chefe. E agora que ele sabe como derrotá-lo, ele está bem mais tranquilo. Só que apesar disso, ele não pode baixar a guarda. Só que dessa vez, o chefe do primeiro andar faz uma coisa diferente. Ele começa a invocar magia. Então o protagonista já parte pra cima. Só que ao interromper o encantamento, ele acaba sendo atacado. E antes que o monstro pudesse atacar de novo, a Roxane entra na frente e bloqueia o ataque. E isso abre brecha pro protagonista ir na frente e derrotar o monstro. Então depois de derrotá-lo, a Roxane fala que percebeu que o círculo mágico sumiu quando a magia do monstro estava sendo invocada. Então o prota explica que foi por causa da sua espada. Então dessa vez, o protagonista pega a folha, adquirindo a habilidade de herbanário. E usando essa habilidade, ele cria algumas pílulas de remédio. E ao perceber que essa habilidade criou alguns antídotos, ele pergunta para Roxane se alguns monstros tem veneno quando atacam, e ela fala que sim. Então ele vai até a guilda para comprar algumas pílulas, e ao pagar, ele percebe que aqui ele nunca consegue desconto como nos outros lugares, já que o mercador de escravos e o dono da hotelaria sempre lhe dão 30% de desconto. E ele percebe que o mercador tinha uma classe que ajudava a fazer contas matemáticas, e talvez isso também fosse o motivo dele conseguir o desconto, e por isso ele conseguiu fazer cálculos complexos em questão de segundos. Então isso explica porque o desconto de 30% não se aplica aqui. Então depois de comprar os remédios, ele pergunta para Roxane se ela quer voltar pro labirinto, já que ainda está muito cedo, e ela fala que sim. E ao retornarem, eles já vão direto pro segundo andar. E ao andarem pelo corredor, eles dão de cara com uma árvore, nível 2, e ele percebe que tem alguma coisa atrás dele. Então ele usa o seu identificador e percebe que tem outro monstro junto com ele, e que provavelmente ele só aparece no segundo andar. Então enquanto ele cuida da árvore gigante, a Roxane vai até esse bicho cuidar dele. E o protagonista está bem ansioso para saber qual é a força desses monstros nível 2. Enquanto isso, a Roxane está lutando com um lagarto gigante, que se mostra bem habilidosa. E enquanto o monstro está distraído com ela, o protagonista o ataca por trás. Então o protagonista pergunta para Roxane se os dois monstros só apareceram porque eles estão no segundo andar. E ela fala que sim. Então ele pergunta se no terceiro vão aparecer 3 ao invés de 2. Mas ela fala que não. E explica que grupos de 3 só começam a aparecer a partir do quarto andar. E grupos de 4 surgem a partir do 8º. Então ele começa a fazer uma pequena conta de quantos monstros vão ter em cada andar. E enquanto eles caminham, finalmente eles encontram outros 2 lagartos gigantes. E como eles não notaram a presença deles, o protagonista decide atacar primeiro. E usando sua espada sem muitas dificuldades, ele já derrota um deles. Enquanto o outro lagarto, do nada, começa a formar um círculo mágico invocando uma magia. Então ele dispara uma imensa teia que acaba se enrolando no protagonista, que fica completamente imobilizado. E antes que a Roxane pudesse atacá-lo, o monstro pula para cima do prota, que se protege com os pés, enquanto pega sua espada para atacá-lo. E golpeando o monstro, ele o derrota. Então a Roxane se desculpa por não ter chegado a tempo, mas o prota fala que não tem problema. E enquanto eles estão voltando para casa, o protagonista começa a pensar no que eles vão fazer caso eles encontrem um grupo grande desses lagartos. E enquanto eles caminham, de repente, o protagonista parece ter notado alguma coisa errada. Então rapidamente ele empurra a Roxane contra a parede, dizendo para ela não se assustar e nem olhar muito para os lados, e pergunta se ela percebeu o homem atrás do prédio à frente. Então olhando para o lado, ela fala que acabou de ver ele. Então ele pergunta para onde ele está olhando, e ela percebe que ele está observando a casa onde ela morava, que é a casa do mercador. Então ela pergunta o que ele está fazendo, e se por acaso ele é um cliente, mas ele fala que não.
que não é cliente nenhum e que não está lá para fazer nenhum tipo de acordo. E usando o seu identificador, ele vê que ele é um ladrão nível 3. Então ele passa essa informação para Roxane e mais tarde ele vai até a casa do mercador para avisar o que está acontecendo, dizendo que o homem não parecia bem intencionado. Então ele achou melhor avisar. Então o mercador agradece e diz que no seu trabalho, às vezes, ele pode acabar irritando algumas pessoas e que não é tão incomum assim, mas ele vai tomar cuidado. Então o Prota percebe que o mercador não está levando o seu aviso muito a sério. Então Roxane fala para ele que a pessoa que está observando a casa é um ladrão. E o protagonista confirma. Então o mercador pergunta como eles sabiam dessa informação, já que normalmente não dá para saber se alguém é ladrão só de olhar para ele, já que aparentemente o protagonista é o único que possui essa habilidade. Então o Prota fala pro mercador que enquanto juntava dinheiro para comprar Roxane, ele aprendeu algumas coisas. E o mercador fala que talvez imagina quem possa ser essa pessoa e que o problema pode estar relacionado ao protagonista. Então ele fala sobre o jovem que o protagonista tinha vendido para ele, que tinha sido pego roubando na vila aonde ele estava. Então o protagonista pergunta o que ele tem a ver com isso. Então o mercador continua dizendo que no dia anterior ele tinha acabado de ser vendido e ele foi comprado por um homem acompanhado de mais 2. E esse comprador disse que precisava de tempo para se preparar e mandou avisar que voltaria no outro dia. Então o protagonista pergunta se essa situação é incomum, mas o mercador fala que acontece uma vez ou outra. Mas parando para pensar agora, até que pareceu um pouco estranho, já que durante a conversa o cliente estava com outras 2 pessoas, e enquanto um lhe fazia perguntas, o outro ficou conversando como escravo. E ele explica que pessoas comuns não se interessam pela bandana de ladrão que ele tinha roubado. E o Prota percebe que ele já tinha conexões com os ladrões antes. Então o protagonista pergunta o que ele está fazendo agora. E o mercador fala que ele está em um quarto nos fundos. Então ele pergunta se ele pode sair e entrar. E o mercador fala que como ele foi vendido, ele não tem mais autoridade sobre ele. Então ele pode fazer o que ele quiser. E que a pedido do comprador, ele deixou ele em um quarto sem fechadura. Então o Prota já supõe que ele poderia à noite sair de casa e abrir o portão para que assim os ladrões entrassem sem problemas. E o mercador fala que isso é muito provável. Então o protagonista pergunta como ele pode estar tão calmo diante de toda essa situação. E ele fala que mesmo que seja no meio da noite, é meio difícil imaginar ladrões atacando a casa de comércio no meio da cidade. E também ele tem seus escravos de combate. E vendo que o mercador não quer a ajuda dele, o protagonista decide ir embora, dizendo que ele já avisou. Então a partir de agora, o problema é todo deles. Então aparentando estar muito preocupada, a Roxane fala que apesar de ter morado ali como escrava, ela sempre foi muito bem tratada e que havia uma senhora idosa que era bastante gentil com ela. Então o protagonista pergunta se ela está preocupada com isso e ela fala que sim. Então sentando novamente, o protagonista faz uma nova proposta, perguntando para o mercador por que ele não o contrata como seu guarda-costas, dizendo que se sentiria mal caso o escravo que ele vendeu para ele fizesse alguma coisa contra o mercador. E ele também está muito afim de testar a sua nova habilidade. Então o mercador aceita a proposta e faz um acordo com ele sobre o pagamento de 1000 NAS, mas o direito dele ficar com todos os cartões dos bandidos que ele conseguir pegar, fora os equipamentos e todas as outras coisas. E ao sair da casa do mercador, ao invés de ser pela porta da frente, eles saem pelos fundos para que o ladrão não perceba a presença deles. E enquanto eles vão até a casa deles, a Roxane pede desculpas por ter sido egoísta com seu pedido, mas ele fala que foi ideia dele sugerir que ele o contratasse como seu guarda-costas. Mas ela fala que não é isso, que é sobre ela ter exposto que aquele cara que estava vigiando a casa era um ladrão. Mas ele fala que ela não precisa se preocupar com isso e que é só tomar mais cuidado da próxima vez, já que se ela se preocupar com algo, isso também é preocupação dele. Então mais tarde, ao voltarem para casa, o protagonista se prepara para ir na casa do mercador e a Roxane fala que também vai junto. Então, como combinado, ele entra pelos fundos da casa. Então o mercador abre a porta dizendo que já estava esperando. E ao entrar, o mercador lhe apresenta os seus guarda-costas, que já estão de prontidão
para quando a invasão acontecer. Então o mercador pede para que eles fiquem na escada esperando até a invasão começar. E finalmente ele apaga sua lamparina e se prepara para o combate. E assim termina o 6º episódio. Curta e comente para a parte 7 se vocês quiserem. E não se esqueça de se inscrever e de curtir e de comentar. É isso, até mais.